Graças a paz, irmãos e irmãs. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical online. Estamos fazendo online porque os irmãos sabem muito bem que não podemos estar reunindo no templo. Isso tem motivado a nós fazermos esses vídeos para que continuemos estudando a Palavra de Deus, nos edificando nos domingos pela manhã. E como proposto, nós estamos estudando os profetas menores. Já estudamos 5 profetas menores. Essa é a 6ª aula, onde nós vamos estar abordando o profeta Sofonias. Peço que você esteja realmente bem envolvido com essa aula, prestando bem atenção. Se você quiser ter uma Bíblia na mão, pode ter, mas a maioria dos textos que eu vou citar aqui vai estar na transparência e assim você vai estar podendo acompanhar a nossa aula. Eu quero começar com uma leitura e também uma oração para que assim nós possamos pedir de Deus direção, iluminação, para que a nossa aula seja realmente edificante e instruída por aquele que foi o próprio autor das Sagradas Escrituras. Então o texto que nós vamos estar lendo será esse de Sofonias, capítulo 1, versículo 14. Acompanhe a leitura nessa versão. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Vamos fazer essa oração inicial? Pai amado e querido, pedimos a Tua graça e bondade, Senhor, sobre nós. Nesse momento, Senhor, que seremos instruídos e edificados pela Tua palavra, Senhor. Palavra que é Tua, pois Tu, Deus, inspiraste os homens a escrever, Senhor, naquele tempo e ao longo da história. Palavras que nos edificam, que nos fortalecem, que nos traz ânimo, que nos traz exortação também. Mas principalmente, Deus, nós pedimos que o Espírito Santo seja aquele que traga, Senhor, nossas compreensões, o entendimento das Sagradas Escrituras. Queremos, ó Deus, que essas verdades ditas por intermédio do profeta Sofonias, que escreveu, que profetizou a época, Senhor, de Judá antes do exílio, há muitos anos atrás, mas que essas palavras, Senhor, nos traga direção ainda hoje em dia. Coloque fé em nossos corações e nos traga a alegria das promessas que Tu tens, Senhor, para a Tua igreja. Assim pedimos o auxílio, Senhor, e a iluminação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Então, neste livro podemos acompanhar os esforços do profeta Sofonias em alertar o povo de Judá sobre a aproximação do julgamento de Deus e a necessidade de arrependimento. A profecia de Sofonias ela não se difere tanto dos outros profetas menores. Existe uma estrutura que nós vamos ver, onde os profetas sempre fazem uma advertência ao povo de Israel, ou a Judá, dependendo qual é o objeto da sua profecia. Depois ele fala sobre qual o julgamento de Deus diante dessas sentenças, diante de ver o povo se descaminhando da palavra do Senhor, quebrando a aliança. E por último, sempre Deus também tem uma palavra de promessa, de salvação e de restauração. Então a lógica dos profetas permanece a mesma e não será diferente com o profeta Sofonias. Mas eu gostaria também de trazer para você, como sempre fazemos, um pouco do panorama histórico de quem é o profeta, em que lugar ele profetizava, em que época ele profetizava. Calbart dizia que os profetas eles são atemporais, eles estão além da história, porque as suas palavras, como Calbart entendia, ela perpassa todas as temporalidades. E alguns profetas, como nós vimos, é difícil realmente de dizer de onde ele era, que tempo ele viveu, mas não é o caso de Sofonias. Sofonias ele traz para nós uma referência a respeito de si mesmo, que dá para localizá-lo e até descobrir um pouco mais sobre ele. Então, no versículo 1 do capítulo 1, ele diz isso: palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedelias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então, nesse primeiro versículo, nós já identificamos Oséias no tempo que ele viveu e para quem ele está profetizando. Ou seja, ele viveu na época de Josias, ele está dizendo nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Mas ele também, o próprio Sofonias,
ele traz algumas revelações a respeito dele mesmo. Ele vai dizer qual é a genealogia dele, qual é a descendência dele, da onde ele vem, qual é a casa dele, digamos assim. E aí nós vamos se remeter até Ezequias, ou seja, ele é um descendente de Ezequias e, consequentemente, ele é também um parente de Josias, porque Josias, que era filho de Amon, era filho de Manassés, e Manassés era filho de Ezequias. Então nós temos aí tanto o profeta quanto o rei dessa época que ele está profetizando, são da mesma linhagem, eles são da mesma parentela. Um está numa função de rei e ele aqui, o Sofonias, está na função de profeta. Possivelmente o Sofonias ele não fazia parte da corte, porque com certeza dentro dessa descendência ele não tinha ali a prerrogativa para ser príncipe ou estar no palácio, era um parente distante. Mas também sabemos através dessa revelação desse versículo que ele também é contemporâneo de Abacuque, é contemporâneo de Naum, contemporâneo de Jeremias. Todos esses profetas estavam ali no mesmo período e cada um profetizando quase as mesmas coisas. A diferença vai ser um pouquinho a data e a experiência que cada um deles vão ter. O Sofonias, por exemplo, acredita-se que ele profetizou no início do reinado de Josias, quando Josias ainda era uma criança praticamente. Você vai ter o Jeremias que vai profetizar por um espaço maior de tempo, a ponto de ele, Jeremias e o Naum, serem os profetas dessa temporalidade, mas que eles veem as profecias desses homens e as próprias profecias se cumprindo com a queda de Judá. Então você tem de fato aí esses profetas tudo junto, mas cada um tendo o seu momento de ministério e o cumprimento dessas profecias no próprio ministério. No caso do Sofonias, ele só profetiza, mas ele não assiste, talvez, não é? Historicamente a gente não tem comprovação de que ele tenha visto alguma dessas profecias cumprirem, porque talvez ele tenha falecido um pouco antes da queda de Jerusalém. Mas ele já é o profeta que vai falar sobre isso. E aí, para que a gente entenda um pouco melhor todo o contexto, eu quero remeter para você o início ali dessa linhagem que vai até Ezequias, porque Ezequias ele foi uma espécie de um rei piedoso. Ele tinha fé no Senhor nosso Deus, ele, quando passou por um tempo de enfermidade, clamou ao Senhor, o Senhor o ouviu. Quando Jerusalém foi assediada, foi ali, ficou a Síria em torno de Jerusalém, e dizendo que ia derrubar Jerusalém, que o rei Ezequias não deveria confiar nas suas forças militares, nem confiasse em Deus. Quando tanto Ezequias quanto Isaías oram ao Senhor, o Senhor responde de que eles poderiam ficar seguros porque Deus ia livrar eles daquela situação. E como já citei nos outros estudos, de fato, Deus realmente proporcionou um livramento muito grande para Jerusalém na época do Ezequias. Quando a Síria estava com seus soldados ao redor de Jerusalém, Jerusalém é um monte, né? E lá em cima no monte fica a cidade toda cercada, o exército assírio estava todo ao redor e pronto para invadir. E nesse momento, quando Ezequias e Isaías oram ao Senhor, Deus, na noite, ele manda um anjo da morte e uma praga devasta, mata muitos soldados. Quando os generais do exército assírio acordam pela manhã e vê aquela mortandade inteira, eles ficam desestimulados a continuar essa empreitada contra Jerusalém e vão embora. Então, naquele período, Jerusalém teve um livramento da parte de Deus por conta da piedade desse homem. Mas, quando Ezequias morre, quem vai herdar o trono será o Manassés, e esses primeiros 11 versículos de 2 Crônica 33 relata que esse rei ele foi muito maldoso e completamente idólatra. Ele reedificou todos os altares de Baal conforme o rei do passado chamado Acais. Então ele abandonou Deus e elevou outro Deus no lugar, ergueu altares a esse outro Deus que era Baal e faz sacrifícios, faz adoração a ele. E o texto dá uma conotação de que Manassés faz isso para provocar a ira de Deus. Ele provocou a ira de Deus
a ponto de que depois Manassés acaba recebendo da parte de Deus uma doença para a morte. Aí ele clama ao Senhor, se arrepende dos seus pecados e Deus o ouve, porque Deus ele sempre ouve o coração de um arrependido. E aí, os finais dos anos de Manassés, ele tenta voltar a Israel, fazer Judá voltar à adoração ao Senhor Deus verdadeiro. Ele desfaz todos aqueles altares a Baal, conclama o povo para voltar a adorar a Deus. Só que a influência dele não foi tão grande assim, porque quando ele falece e o filho dele, Amon, reina, ele dá uma continuação às idolatrias. Então ele faz tudo que Deus desaprova, quebra aliança, pratica idolatria e maldade na nação. E aí por conta disso, Deus faz com que ele sofra uma situação, um revés na vida, e ele é morto. E aí por conta disso, o filho dele, que ainda era uma criança, vai ter que reinar. Josias, ele assume o reinado com 8 anos de idade, sob a influência de Ilquias, que era um sacerdote, e possivelmente ele tenha tido uma influência também do próprio profeta Sofonias. Por Josias ser um piedoso, ele não dá continuidade às práticas pecaminosas do seu pai Amon, e assim ele se volta para Deus, e aí ele começa, por conta dessa volta para Deus e por conta dessa influência de Ilquias, ele faz uma purificação do templo. Ele vai atrás de reformar o templo, colocar o templo em condições de uso e adoração ao Senhor nosso Deus. Mas aí nesse meio é quando Sofonias começa a profetizar. E aí talvez por conta dessas profecias e por conta de um outro detalhe muito importante que os irmãos vão lembrar em 2 Crônica, capítulo 34 em diante, até o 35, você vê que o livro da lei estava perdido e foi achado pelo sacerdote Ilquias. E aí quando é lido esse livro diante de Josias, Josias ele rasga as suas vestes, ele pregou um jejum, oração, pedindo perdão de pecados, aquela coisa toda, e aí começa toda uma reforma espiritual, um avivamento espiritual nos tempos de Josias por conta disso. E o fato de que acharam o livro da lei perdido, isso demonstra o quanto tempo Israel estava vivendo longe do caminho do Senhor, porque não tinha a palavra como luz para suas vidas, não tinha a palavra como condução, eles não obedeciam às leis. Mais tarde, quando Judá vai sofrer a queda, uma das consequências, uma das causas, na verdade, da queda de Jerusalém é porque eles não obedeceram os mandamentos, e principalmente os mandamentos do sábado. O sábado foi um dos mandamentos que menos foi cumprido, tanto por Israel, que era as 10 tribos do norte, quanto também por Judá, que era as 2 tribos no sul. Eles tinham completamente desobedecido, e aí Deus leva eles para o exílio para dar, digamos assim, um sossego à terra. É como se a terra agora ele vai ter o seu próprio sábado de descanso, quando Deus tira Israel do exílio. E aí nós vamos ver mais uma questão ainda também sobre o porquê desse exílio, por que tirar as pessoas dessa terra também, a respeito de Jerusalém. Então esse é o contexto que estava ali nas proximidades da temporalidade de Sofonias, para a nossa compreensão e entender depois a sua mensagem. Mas antes, a estrutura do livro de Sofonias segue mais ou menos o mesmo ritmo dos outros. Então vai ter essas 3 estruturas, que é o aviso sobre a iminência do dia do Senhor, ou seja, Deus ele já não aguenta os pecados de Israel e de Judá, e por conta disso os profetas começam a profetizar o dia do Senhor, que nós já vimos no profeta Joel também sobre o dia do Senhor, e hoje vamos também ainda abordar mais um pouquinho sobre o dia do Senhor. Segunda parte da estrutura fala do julgamento contra as nações estrangeiras, e a terceira, o julgamento contra Jerusalém e bênçãos posteriores. Eu coloquei bênçãos posteriores, mas o correto é falar da restauração dos remanescentes. E nós vamos ver que Sofonias ele tem 2 coisas muito importantes nessa profecia, que é sobre o dia do Senhor e também sobre o remanescente, os restantes do povo de Judá.
Então vamos para a mensagem baseada na estrutura que nós vemos. Então a primeira parte das profecias da mensagem tem a ver com aviso sobre a iminência do dia do Senhor. E aí essa iminência do dia do Senhor acontece aí no texto de Sofonias capítulo 1, dessas 4 perspectivas: a destruição de todas as coisas, o julgamento contra Judá e Jerusalém, a descrição do julgamento e como o julgamento pode ser evitado. A destruição de todas as coisas está no versículo 2 e 3. O versículo 2 diz assim: hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. A ideia de que Deus vai destruir todas as coisas no dia do Senhor é aquela ideia de que para renovar, para reconstruir, tem que tirar primeiro o que é velho. E isso é uma renovação completa. Vai ser uma renovação espiritual no dia do Senhor, mas uma renovação também da ordem de todas as coisas. Pedro, mais tarde, ele vai dizer que Deus aí não vai julgar mais o mundo pelas águas, mas vai ter uma espécie de julgamento pelo fogo. Essa simbologia do fogo fala de purificação. Deus vai purificar todas as coisas no final dos tempos e a ideia de purificação precisa eliminar o que é anterior para poder colocar o que é novo. É aquela ideia, por exemplo, de que você destrói, queima tudo, vira cinza e das cinzas renasce algo completamente novo. Então, depois fala o julgamento contra Judá e Jerusalém, dos versículos 14 a 13, que eu separei o versículo 4, fala especificamente disso. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal. Aqui entra aquilo que eu estava comentando, a importância do exílio, de tirar Israel do exílio, entre muitas coisas que é para renovação, inclusive, da fé do próprio povo judeu, mas tem a ver também da questão do sábado. Se o povo não estava obedecendo o sábado do Senhor, agora Jerusalém vai ter a oportunidade de gozar o sábado do Senhor, e nesse processo de gozar o sábado do Senhor, ela vai ser purificada da idolatria. Porque se a idolatria foi um dos pecados que mais provocou a ira de Deus, então quando eles são exterminados da sua terra, também é exterminada a adoração a Baal. E a terra vai assim, Judá e Jerusalém serão assim purificadas por conta disso. Vai deixar de haver a idolatria naquele lugar. Terceira coisa, a descrição do julgamento vai dos versículos 14 a 18, que é mais ou menos como é que vai ocorrer esse julgamento. E aí no versículo 15, que eu peguei e separei aqui, dá um esboço muito bom sobre como ocorrerá esse julgamento. Diz assim: aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Esse texto aqui, ele pode ser interpretado tanto para a época do próprio Josias e aqueles reis daquele período, quanto para um cumprimento no futuro na vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque, por exemplo, para quem está em Jerusalém e vai ver a invasão babilônica, que vai ser a nação que vai invadir, que vai conseguir invadir a Babilônia e levar o povo, para eles, com certeza, eles vão passar por tribulação, vão passar por angústia, alvoroço, assolação, trevas, que é um sentido de trazer essa escuridão da morte, essas sombras da morte, e também nuvens de densas trevas, ou seja, realmente é um momento denso, difícil para eles. Isso quando eles forem invadidos pela Babilônia. Mas, à luz também do Novo Testamento, Jesus, nos seus sermões proféticos, como Marcos capítulo 13 e os textos paralelos do sinótico, fala também de que quando ele vier em glória, existirá um certo cataclisma na natureza. O sol vai deixar de dar a sua luz, a lua também, os firmamentos serão abalados, então um momento realmente muito tenebroso, muito cheio de movimento, digamos assim, e de pavor. Então esse texto ele pode ser aplicado para a época posterior a Sofonias, quando Judá e Jerusalém caíram sob as mãos da Babilônia, mas como também para o final da nossa era, na vinda de Jesus Cristo. E por último aí, essa primeira parte da estrutura, como é que o julgamento pode ser evitado. Os versículos 3 diz o seguinte: buscai ao Senhor
vós todos os mansos da terra, que tem disposto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejam escondidos no dia da ira do Senhor. Esse texto aqui ele pode encontrar um paralelo numa daquelas igrejas, das 7 igrejas narradas ali em Apocalipse, onde Jesus manda João escrever essas igrejas, e algumas dessas igrejas o Senhor diz que livrará o seu povo, aquele que permanecer fiel, aquele que permanecer firme, vai livrar essas pessoas da tribulação. Tanto na época do povo de Judá, quando eles são invadidos pela Babilônia e levados cativos, algumas dessas pessoas são livrados do pior. Aí você tem Daniel, tem outras pessoas que são levadas, e algumas dessas pessoas às vezes recebem até um cargo na Babilônia e não passa assim tanta dificuldade, tanto sofrimento, né? Mas também esse texto pode ser lido à luz lá de Apocalipse e mostrar para nós que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que perseveram no Senhor, é livrado do pior no meio da tribulação. Uma palavra de conforto, com certeza, para todos aqueles que permanecem fiéis e confiantes no Senhor. A segunda parte da estrutura de Sofonias traz a mensagem de julgamento contra as nações estrangeiras. E aqui tem uma coisa muito importante. Ele fala de 4 nações estrangeiras, dando um sentido muito interessante. Na verdade, fala de 5, né? Mas aqui o que interessa a gente observar é que a Filístia, Moabe, Amon, Egito e a Síria, elas representam uma espécie de os 4 pontos cardeais do planeta Terra. Então, por exemplo, um desses reinos ele pertence ao norte, outro ao sul, outro ao leste e a outra ao oeste. O que dá entendimento para nós é de que, na verdade, esse julgamento contra as nações será para todas as nações da terra. Deus, quando ele vier julgar definitivamente o mundo, todas as nações da terra hão de ser julgadas pelo Senhor. E aí esse texto aqui está trazendo essas nações aqui como uma representação, como uma figura para esse julgamento total. A Filístia, o Senhor diz assim no capítulo 2, versículo 5, a palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei até que não haja morador. E a Moabe e Amon diz, portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra. Ou seja, vai ser exterminado completamente. Sodoma e Gomorra foi exterminada completamente, ela não se tinha mais resquícios dessas 2 nações, e também aqui, por isso que bota Moabe junto com Amon, para dar a ideia de 2 nações também que são totalmente exterminadas pelo Senhor. Aí a terceira é o Egito, e aí você vai achar que tem uma contradição aqui, porque o texto no versículo 12 diz, também vós, ó etíopes, sereis mortos pela espada do Senhor. A ideia de falar etíopes parece contraditório com a proposta de eu dizer que vai ser ao Egito, mas na verdade aqui o texto original fala assim, também vós, ó cuxitas. A palavra cuxitas e etíopes são paralelas e na verdade são referência a outros povos que também dominaram no Egito. O Egito ele teve, ao longo da sua existência, outros governantes. Por exemplo, antes de Moisés, um povo que governou o Egito foi os Ixos, que eram uma espécie de descendentes do Oriente, que dominaram aquela terra por um período. Então, o Egito tem essa particularidade, e aí o texto vai trazer isso, mas todos os historiadores, todos os exegetas trabalham aqui, realmente, o Egito aqui, uma referência à nação egípcia. E por último, a Síria. O texto diz, ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. Então você tem aí essas expressões para dizer também do extermínio de Nínive. Nínive também vai ser completamente destruída e assim deixará a terra de existir esse povo nesse período. Agora vamos para a terceira parte da mensagem de Sofonias. Obedecendo essa estrutura, essa terceira parte fala do julgamento contra Jerusalém e bênçãos posteriores. Sempre Deus traz essa palavra de esperança, de bênção, e ainda que seja para um povo muito distante. A ideia de bênçãos posteriores é porque
os textos vão dizer que Deus está pensando no livramento, na restauração e redenção dos restantes do povo de Judá, restantes no sentido de que mais lá para frente. O que nós vamos ver isso em Paulo, falando aos Romanos, capítulo 11. Aqui o texto diz o seguinte, falando sobre os pecados de Jerusalém que serão julgados primeiro, né? Diz assim, ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita disciplina. Não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Aqui tem uma condenação para a cidade de Jerusalém e para toda a sua liderança política e liderança religiosa. Então, começa falando da cidade opressora, rebelde e manchada. Ou seja, ela quebrou a lei e ainda praticou idolatria. No meio dela havia tudo isso. Ela não aceitava disciplina, não confiava no Senhor. Aí ele começa agora falando dos seus líderes, seus príncipes são como leões rugidores no meio dela. Ou seja, eles são maus para o povo e eles amedrontam o povo. Os juízes, aqueles que deveriam fazer justiça, eles são lobos do cair da noite. Eles devoram as suas pessoas, eles não fazem justiça. A balança deles é enganosa, como já dizia os outros profetas, Amós, por exemplo. Né? E também vai falar aí dos profetas que são levianos, são pérfidos. E também os sacerdotes que profanam o santuário e violam a lei. Então você tem uma condenação total aí para a cidade toda e para a sua liderança, que são responsáveis pelo pecado de Judá. E aí tem a promessa da palavra do Senhor para o seu povo, mas para um povo que seria o remanescente, seria aqueles mais próximos à vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Né? Sofonias 3, 12 e 13 diz assim, mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa. Ligando esse texto com Romanos capítulo 11, nós temos o entendimento de que esse remanescente é o povo que vai, judeu, que vai se converter a Jesus Cristo já na própria vinda do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque na época de Jesus, o povo ele foi meio cegado. Você tem o próprio Jesus falando em forma de parábolas para que eles não entendessem, eles não enxergassem que Jesus era o Messias. Paulo vai falar sobre essa questão, dizendo que o povo de Judá, o judeu, ele foi cegado naquele momento. Era a providência de Deus ele ter sido cegado naquele momento para que o evangelho pudesse alcançar os não-judeus, os gentios. Então, quando você vê em Atos dos Apóstolos isso, quando os judeus começam a negar a pessoa de Jesus, quando eles não aceitam a pregação dos apóstolos, começam a perseguir os apóstolos, aí os apóstolos eles mudam o foco da evangelização, eles meio que lavam as mãos a respeito dos judeus e vai pregar para os gentios. A primeira conversão de gentil que vai acontecer lá em Atos é a de Cornélio, por exemplo. E depois você tem Paulo, que foi o grande apóstolo dos gentios, pregando para os gentios. Possibilidade que só foi possível, e esse entendimento teológico de que o evangelho, a salvação, na pessoa de Jesus ia para além dos judeus, foi primeiro por conta da negação dos próprios judeus. E aí Paulo fez uma análise de todo o Antigo Testamento e compreendeu, sim, que o evangelho deveria ser levado aos gentios. Veio a palavra do Senhor para ele, direcionando nesse sentido também, e teve aquele contexto de Cornélios que fez com que Pedro entendesse que se o Espírito Santo veio para os gentios, então é porque eles tinham que pregar o evangelho para os gentios também. E por conta disso agora, o povo de Israel, o povo judeu, eles ainda esperam o Messias, eles já continuam cegos a respeito da pessoa de Jesus Cristo, mas chegará o momento, como Paulo fala e também como Apocalipse também nos traz, haverá um momento que esse povo todo vai se render
a pessoa de Jesus Cristo, seus joelhos se dobrarão e sua língua invocará o nome do Senhor Jesus para serem salvos. Isso é uma profecia que vai se cumprir no final dos tempos do remanescente que será salvo. Seguindo agora para uma conclusão aplicativa, o que Sofonias pode nos ensinar para vivermos hoje a fé cristã? Como nós falamos no contexto, Josias ele começa uma reforma a nível físico, a nível material, digamos assim. Ele reforma o templo, tenta reformar o espaço de adoração. Mas o que Deus espera é reformar os adoradores. E para isso foi necessário a palavra de Deus. A palavra através do profeta sendo pregada e a palavra achada lá no templo. Quando a palavra pregada e a palavra lida aconteceu na vida de Josias, ele pôde fazer a reforma espiritual. Nós precisamos de tempo em tempo estar analisando as nossas vidas. Se a nossa vida não está precisando de uma reforma. Se o nosso evangelho que nós vivemos não está precisando de uma reforma. Porque uma coisa que nós sabemos é que nós somos seletivos muitas vezes. Selecionamos textos que não são convenientes. E às vezes esquecemos a totalidade do texto. A palavra de Deus tem promessas, como nós vimos, mas ela tem também exortação, repreensão, ela pede que nós venhamos a obedecer os mandamentos do Senhor e tem também o comissionamento, a ordem de fazer discípulos, pregar o evangelho a todas as nações. Então o todo do evangelho precisa ser vivido. Paulo, quando foi se despedir da igreja de Éfeso, está narrado em Atos capítulo 20, ele chama a liderança, os presbíteros e diz assim: enquanto estive convosco, não deixei de pregar todo o desígnio de Deus. Nós precisamos viver todo o desígnio de Deus, por isso temos que resgatar as Sagradas Escrituras para que nós possamos ser por ela influenciados. Por ela nós venhamos a proporcionar a verdadeira reforma espiritual e, consequentemente, viver um avivamento no nosso tempo. Nós precisamos de um avivamento. Não um avivamento daquelas, por exemplo, do Caicai ou de novas revelações, como estava havendo. Porque avivamento de verdade é arrependimento profundo, é conversão de vida e é obediência à proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Nós vivemos um momento de pregação do Evangelho. É necessário pregar o Evangelho do Reino às pessoas nesse tempo de pandemia, porque o Evangelho do Reino é que pode trazer a redenção em todos os sentidos para a pessoa. No sentido de que ela possa encontrar em Cristo a paz que elas precisam para viver esse tempo de quarentena. É no Evangelho que ela vai encontrar as promessas de Jesus, dos seus cuidados, de que Ele está com ela todos os dias até a consumação dos séculos. É no Evangelho que nós vamos aprender também que o Senhor virá, que Ele controla todas as coisas, que nada foge ao controle dEle e que logo, logo a igreja há de gozar, todos os seus hão de gozar na eternidade uma vida maravilhosa com Ele. Se a palavra foi o motivo que ocasionou uma reforma espiritual nos tempos de Josias, só a palavra pode trazer para nós também uma reforma e um avivamento espiritual que nós precisamos. Que esses textos tenham edificado a sua vida. Convido você a reler Sofonias, todos os 3 capítulos. E para a semana que vem, nós vamos estar abordando o profeta Naum. Se você quiser já ir lendo também o profeta Naum, já leia, para que assim fique mais fácil de nós estudarmos junto o próximo profeta. Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima semana e assim também você seja ricamente edificado e principalmente viva a palavra de Deus. Deixe que ela reforme a sua vida e traga na sua vida um avivamento. Amém.